Muito obrigado pela vossa presença. O meu nome é Nuno Ferreira, como já fui apresentado, e vou falar um bocadinho hoje sobre infecções respiratórias em idade pediátrica, na criança. Teremos um espaço para questões no final e começo, pronto, por me identificar. Eu sou o Nuno, mais neste contexto do pediatra, ou tanto pelo menos como pediatra, sou também pai de 3 crianças, uma de 10 anos, outra de 4 e de uma bebé de 4 meses e que se padecem, tal como todas as crianças, de infecções respiratórias. Uma delas frequenta o infantário, traz os vírus para casa e, portanto, experiencio como profissional, mas também como pai, o que é o inverno, o que é que são as infecções respiratórias, o que é ter as crianças em casa doentes por períodos prolongados. Vou dividir esta apresentação em 4 tópicos, mas eles misturam-se todos um bocadinho. Eu tentei esquematizar, sistematizar, mas isto é falso, porque a verdade é que as crianças apresentam um bocadinho de várias queixas e, portanto, vamos tentar navegar aqui estas queixas respiratórias das crianças. Falamos um bocadinho do que é que são infecções respiratórias, porque é que elas aparecem, porque é que são tão frequentes, o que é que nós devemos esperar, ou seja, quais são os quadros mais comuns que nos aparecem nas crianças no inverno, o que é banal, o que é fácil de tratar, o que é autolimitado e o que é que não é tão fácil de tratar, o que é que pode complicar, o que é que pode conduzir a doença mais grave ou a internamento na criança. Vou falar um bocadinho do uso racional de antibióticos. Há muitos conceitos em relação aos antibióticos, há muitas crenças em relação ao uso de antibiótico que eu acho que é importante mencionar neste contexto e no final vou deixar um espaço para questões que espero que consiga seja alargado, porque eu acho que grande parte do benefício deste webinar é partilhar dúvidas, partilhar questões e tentar chegarmos a um bom porto. Infecções respiratórias. Resumindo, é toda a infecção que atinge as vias respiratórias. As nossas vias respiratórias começam com a entrada do ar no nosso organismo, pelo nariz e pela boca, e estende-se em todo o sistema em que circula ar no nosso organismo. As vias respiratórias altas vão até à nossa laringe, onde estão as nossas cordas vocais. A partir daí são vias respiratórias inferiores e constitui a traqueia e o pulmão, e o tipo de doença que temos é diferente conforme a via que estamos a falar. São infecções muito comuns, são as infecções mais comuns em idade pediátrica, consistem em 50% de todas as observações médicas anuais agudas em idade pediátrica, 30 a 40% de todos os internamentos, sendo que no inverno cerca de 80% dos internamentos em idade pediátrica estão relacionados com infecções respiratórias. Se pensarmos numa criança em idade pré-escolar, uma criança com menos de 6 anos, esta criança pode ter 5 a 6 infecções por ano. Estamos a falar de um período muito prolongado com sintomas respiratórios, a maior parte das vezes autolimitados e ligeiros, é certo, mas trata-se de um período muito prolongado de tosse, de pingo no nariz e que acontece ano após ano numa idade pré-escolar. Os vírus são, de longe, os principais responsáveis por infecções respiratórias, causam doença essencialmente autolimitada, ou seja, vai acabar por resolver independentemente da nossa intervenção. A nossa intervenção facilita a sua resolução e diminui o desconforto da criança, mas não vai interferir no tempo de doença, digamos assim. Mencionar que o vírus sincicial respiratório e o influenza são os principais causadores da doença de infecções respiratórias inferiores ou baixas. O rinovírus, essencialmente, são infecções respiratórias altas, as vulgares constipações ou nasofaringites. As bactérias são causadoras de infecção respiratória superior e inferior, mas com menor frequência. Os agentes que têm aqui asterisco são agentes para os quais existem vacinas, ou seja, são agentes para os quais, de certa maneira, nós conseguimos prevenir pelo menos parte da doença e prevenir a doença grave por esses agentes. E porquê é que nós temos tantas infecções respiratórias? Essencialmente porque é muito fácil nós contaminarmos uns aos outros. As infecções respiratórias são transmitidas por partículas pequenas, que podem ser transmitidas por espirros, pela tosse, por estarmos a falar frente a frente, por beijos, por abraços, mas também podem ser transmitidas por superfícies. A maior parte dos vírus respiratórios sobrevive por longos períodos de tempo nas superfícies. Este longos é um longos relativo, estamos a falar de minutos,
Mas se pensarmos num infantário, num brinquedo, e no qual um vírus sobrevive durante alguns minutos, a taxa de contágio desse brinquedo pode ser extraordinariamente elevada. Portanto, este longo período tem que ver com a capacidade de transmissão de doenças. E se pensarmos naquilo que foi o Covid, por um lado, a facilidade de contágio, percebemos que é fácil o contágio, mas também por outro, com as medidas que foram colocadas no contexto do Covid, também diminuímos em muito a contagiosidade dos outros vírus respiratórios. Portanto, é mesmo muito fácil nós transmitirmos vírus respiratórios aos outros e é mesmo muito importante as medidas que possam bloquear esta transmissão ou pelo menos minorá-la em grande parte. Com esta transmissão fácil, é muito fácil percebermos quais são os fatores de risco, locais com muita gente, agregados familiares grandes, e portanto aumenta o risco de alguém trazer a carga viral de fora, espaços sobreaquecidos, temperaturas acima dos 20 graus vão facilitar a transmissão e também a infecção por a maior parte dos vírus respiratórios, a exposição passiva ao fumo do tabaco e, naturalmente, condições que impliquem alguma alteração da imunidade da criança e que podem aumentar o risco de infecção e o risco da infecção. A frequência de infantário ou creche também aumenta em muito risco e crianças mais pequenas têm maior facilidade em serem infectadas. Como estamos a falar do inverno, no inverno temos as compras de Natal, temos as férias, temos as ceias de Natal, é um período do ano em que temos muito contacto e com familiares alargados e que explica em parte estes estudos à volta destas épocas festivas. Se calhar mudarmos as épocas festivas para o verão iria facilitar aqui um bocadinho a redução dos contágios. O que é que nós podemos então esperar? O que é que acontece no inverno? O que é que as nossas crianças têm durante os meses de inverno? Têm, sobretudo, infecções respiratórias altas, mas na verdade a nossa percepção é que passamos o inverno a colecionar cromos das ites. Temos as amigdalites, as faringites, as otites e chegamos a uma altura em que já colecionamos praticamente todas as ites possíveis num curto espaço de tempo e com uma elevada sobrecarga do nosso esforço, de ausências laborais, gestão de tudo o que é a dinâmica familiar com uma criança doente por um período mais ou menos prolongado de tempo, mas que se repete durante o período de inverno. Eu vou falar essencialmente deste grupo das doenças, há mais, mas eu escolhi as mais frequentes para falar, depois podemos discutir outras que não estejam aqui abordadas. As infecções respiratórias altas, como um todo, como eu já disse, correspondem à maioria das infecções respiratórias. Na sua esmagadora maioria são benignas, isto quer dizer que não cursam com complicações e são autolimitadas. São limitadas no tempo, acabam por resolver independente da nossa intervenção. Pela sua prevalência, acabam por ser uma das principais razões para uma avaliação em contexto de urgência, independentemente da sua gravidade. Como temos muitos casos, naturalmente vamos ter muitas avaliações neste contexto. Os vírus são a maioria dos causadores das nasofaringites, é a infecção respiratória mais frequente, é o comum resfriado, o estar constipado. O rinovírus é o principal agente, mas vão reparar ao longo da apresentação que nas infecções respiratórias os vírus que vão aparecer são quase sempre os mesmos, a extensão da doença é que vai variando. É prevalente durante o outono e inverno, ou seja, as crianças efetivamente estão constipadas desde que entram para a escola até acabar o inverno, porque a circulação do rinovírus apanha todo este período. Não é comum haver complicações bacterianas nas nasofaringites, e essencialmente é aquela criança que aparece com o nariz entupido, com um pingo, com alguma dor de garganta, mas que é controlável. A tosse é ligeira, mas persistente, ou seja, não incomoda propriamente a criança, mas estende-se ao longo de todo o dia e apresentam com muita frequência conjuntivite, o olho vermelho com secreção, uma secreção purulenta escassa e que aparece essencialmente ao acordar, mas que depois ao longo do dia não é persistente, está mais associado ao lacrimejo, não necessita de antibiótico neste contexto. O diagnóstico é clínico, não necessita de nenhum exame e normalmente ao fim de 7 a 10 dias a criança está francamente melhor, mas se contarmos com 5 episódios são 50 dias no inverno. As amigdalites agudas. A amigdalite apenas quer dizer que há uma inflamação da amígdala, que se localiza na parte de trás da nossa cavidade oral. Em qualquer idade pediátrica, os vírus são a principal causa da amigdalite, ou seja, dizer que todas as amigdalites precisam de antibiótico está longe de ser verdade, a maioria não precisa e vai passar independentemente de fazer antibiótico ou não. E, portanto,
pensar sempre muito bem se justifica ou não. Os vírus mais frequentes são os que já falamos, as bactérias, essencialmente é o Streptococcus, é a bactéria que nós testamos quando colocamos um cotonete na cavidade oral. Este teste é importante porque, efetivamente, na maior parte das vezes não precisamos de tratar a amigdalite, ou pelo menos não tratar com antibiótico, e abaixo do ano e meio de idade é extraordinariamente raro a causa ser bacteriana, quase sempre são víricas e, como tal, não necessitam de antibiótico. Entre o ano e meio e os 3, a criança não consegue localizar tão bem as queixas e, portanto, o diagnóstico acaba por ser um bocadinho mais complexo e a importância de ter um teste presente. Existem algumas características que nos podem ajudar, mas essencialmente a criança vai ter uma dor de garganta que pode ser mais ou menos intensa, mais intensa quando é uma causa bacteriana. A febre é também mais alta na causa da bacteriana. As crianças mais velhas têm maior probabilidade de ter uma amígdala bacteriana. Os exudados são mais comuns nas bacterianas, mas podem aparecer com alguns vírus. E, portanto, essencialmente, a criança com uma clínica mais severa tem mais probabilidade de ter uma causa bacteriana, mas o teste é fundamental para distinguir as duas causas e tratar adequadamente. As otites são a infecção bacteriana mais comum na idade pediátrica. Se pensarmos que uma criança nos 3 primeiros anos de vida tem uma probabilidade de ter uma otite de 80% a 90%, é praticamente a totalidade das crianças. Claro que nós não temos 90% das crianças a fazerem antibióticos nos primeiros 3 anos de vida. Isto para dizer o quê? Mesmo nas otites, a maior parte dos casos, e mesmo aqueles que são bacterianos de início, tendem para resolver espontaneamente sem precisar de antibiótico. A criança com uma otite, a criança pequena, apresenta-se essencialmente desconfortável, com um choro mais intenso, que a pode despertar durante a noite. É difícil de consolar, mas são sinais inespecíficos, ou seja, a otite exige uma avaliação médica, a suspeita de otite é menos clara. À medida que a criança cresce, consegue focalizar melhor as queixas, a dor de ouvido é mais clara, ou pelo menos é mais notificada pela criança, e o diagnóstico é mais dirigido. Se a criança tem mais de 6 meses, se não tem uma clínica grave, e o que é que nós entendemos por uma clínica grave? É uma febre que não ultrapassa os 39 e uma dor que é possível controlar sem grande dificuldade, então aqui devemos vigiar durante as primeiras 48 horas, mesmo que a criança localize a queixa ao ouvido e que nos pareça que seja uma otite, porque a maior parte delas resolve espontaneamente. Se a criança é pequena, se queixa de ambos os ouvidos, ou se tem uma clínica grave, uma febre elevada ou uma dor que não é possível controlar, então aqui precisamos de avaliação, porque muito provavelmente é uma causa bacteriana e que não vai passar sem antibioterapia. Em qualquer caso, se a criança tiver saída do pus pelo ouvido, aí carece de avaliação e de antibiótico. A última infecção respiratória alta de que vou falar é a laringotraqueite, ou mais vulgarmente conhecida como laringite. É a criança que acorda da noite com tosse de cão. É uma inflamação da nossa zona da laringe, que é o órgão que separa a parte comum entre o digestivo e respiratório da área respiratória, e é também onde estão localizadas as nossas cordas vocais. É essencialmente uma doença da criança mais pequena, abaixo dos 6 anos de idade, e é quase exclusivamente de origem vírica, e os vírus, mais uma vez, vão se sobrepor aos que já falamos. Tipicamente é a criança que de noite acorda desconfortável, com acessos de tosse difíceis de controlar, uma tosse muito rouca, com alguma dificuldade em respirar. O que é que isto quer dizer? Que a criança respira mais rápido e que pode eventualmente marcar as costelas ao respirar por precisar de mais músculos para o fazer devidamente. São acessos de tosse que tendem a ser prolongados, muitas vezes com uma congestão facial, a cara fica mais avermelhada, a criança fica visivelmente desconfortável, e os sintomas, à medida que ela vai ficando desconfortável, vão piorando. Porquê? Porque na laringite, quanto mais agitada a criança estiver, mais dificuldade tem em respirar, mais tosse vai ter. Tipicamente, estes quadros melhoram muito com a exposição a ar frio. A entrada de ar frio nas vias respiratórias tem um efeito anti-inflamatório, um bocado como quando nós batemos em alguma superfície e colocamos gelo para diminuir a inflamação.
o efeito aqui é o mesmo, a entrada de ar frio vai diminuir a inflamação das cordas vocais, vai controlar a tosse, ao controlar a tosse vai acalmar a criança e todo o quadro vai regredir e vai melhorar. Tipicamente é a criança que acorda à noite muito desconfortável, com muita tosse e que os pais ficam preocupados, que percebem que precisa de uma avaliação médica, saem para o serviço de urgência e durante o trajeto, durante o período em que está exposto ao meio ambiente, vai claramente melhorar a sua dificuldade respiratória e muitas vezes quando chega à avaliação médica a criança está tranquila, confortável, com quase nenhuma tosse, pode manter a fonia, alguma dificuldade em produzir som na voz, seja o choro, seja o falar, mas que é uma criança genericamente que se encontra bem depois da exposição ao frio. A febre pode ocorrer, mas nem sempre está presente numa fase inicial e tipicamente o quadro vai sendo flutuante ao longo do tempo. Se uma criança com este tipo de tosse apresentar febre elevada, difícil de controlar, com um aspecto muito pouco reativo, essa criança deve ser avaliada de urgência porque existem doenças bacterianas que exigem uma avaliação rápida, as epiglotite, que felizmente desde que a vacinação para o hemófilos são quase inexistentes, mas pronto, se a criança tiver um mau estado geral, como uma tosse rouca, deve ser avaliada com alguma brevidade. O tratamento é essencialmente acalmar a criança. Quanto mais calma a criança tiver, menos acessos de tosse vai ter e vai ter menos o efeito de bola de neve da sua dificuldade respiratória. Aqui, o corticoide oral, o vulgar, Rosilã, Celestone, Lepicortinol, Desametasona, são nomes que são familiares, que se usam com alguma frequência. É importante no controle dos sintomas, no desinflamar das vias respiratórias e na diminuição da tosse e da dificuldade em respirar e, naturalmente, se existir febre, controlar a temperatura para que a criança se mantenha calma. Existem outras infecções das vias aéreas superiores, estas primam pela sua prevalência, pelo comum que são. Na esmagadora maioria dos casos são causadas por agentes víricos e que vão acabar por se resolver com o tempo. Passando um bocadinho para as vias respiratórias baixas ou inferiores. Começar pelas bronquiolites. As bronquiolites têm uma má fama, merecida. Efetivamente é uma doença que atinge essencialmente as crianças mais pequenas e, como tal, cursa com frequência com alguma gravidade. Tem um pico de incidência em idades muito pequenas, entre os 3 e os 6 meses, e ocorre por uma inflamação com obstrução das vias aéreas mais pequenas. É quase como imaginarmos uma canalização de uma casa e aqueles canos que nos vão dar à torneira, mesmo no final mais pequenos, ficam obstruídos e dificultam a passagem do ar. Ao obstruirmos a passagem do ar, seja onde for, o que nós vamos produzir é um som, é um assobio, é exatamente como um apito, é muito ar a passar num local estreito. E isso é o som característico das bronquiolites. As crianças que estão a chiar têm aquele som soprado quando estão a respirar, com mais ou menos dificuldade. Esse é o aspecto característico das bronquiolites. É uma das principais causas de internamento hospitalar, eu diria que é a principal causa de internamento hospitalar nos meses de inverno, é essencialmente associada ao vírus sincicial respiratório, e eu coloquei aqui as aspas nas bronquiolites porque uma bronquiolite é uma doença causada pelo vírus sincicial respiratório, os outros vírus podem causar doenças muito similares. A bronquiolite é também a razão pela qual existe aquele lugar comum de esperarmos 3 dias antes da criança ser vista. Tradicionalmente, esses 3 dias advêm desta fase catarral. Imaginemos durante um período de inverno em que muitas crianças pequenas estão constipadas e dessas muitas crianças pequenas que estão constipadas, ao 3º dia havia uma percentagem significativa das crianças que piorava, que aumentava a tosse, que aumentava a dificuldade respiratória, que a febre ficava mais difícil de controlar. É daqui que vêm os 3 dias de espera, desta fase catarral. As bronquiolites, tipicamente no início, são praticamente indistinguíveis de uma nasofaringite, de um resfriado. A criança está constipada, o nariz está tapado, tem alguma tosse que, apesar de tudo, é fácil de controlar e de acalmar a criança. A febre é fácil de controlar e, de repente, ao 3º dia ou ao longo do 3º para o 4º dia, a criança aumenta a tosse, tem mais dificuldade em gerir as secreções, aumenta a frequência com que respira porque é menos eficaz, aumenta os sinais de dificuldade ao respirar mais rápido e a marcar mais as costelas ao respirar, e com isso fica cada vez mais difícil de alimentar. Lembro que são crianças abaixo de 6 meses e que essencialmente mamam e, portanto, têm alguma dificuldade em gerir a dificuldade respiratória com a alimentação e começam a chiar. Quando avaliadas, têm as alterações típicas da bronquiolite.
Passados os 5 primeiros dias, 5 para o quinto para o sexto dia, tipicamente as crianças melhoram progressivamente, se não tiverem complicações bacterianas, naturalmente, e que vão evoluindo para a resolução. Contudo, a tosse, principalmente se for associada ao VSR, pode-se manter durante um mês ou mais. Das bronquiolites, cerca de 5%, 2 a 5%, mas mais próximo dos 5% do que dos 2%, necessitam de algum tipo de internamento hospitalar, que pode ser apenas de vigilância de 24 horas ou pode ser mais prolongado no tempo. É mais comum nas crianças abaixo das 6 semanas e normalmente está relacionado com oxigênio baixo no sangue, com uma incapacidade para a criança se alimentar devidamente, com um agravamento da dificuldade respiratória ou então fatores de risco próprios da criança. Uma criança que tem uma doença cardíaca, que seja um prematuro, que tem uma doença neuromuscular, vai ter tendencialmente um quadro mais grave logo desde o início. Nas crianças muito pequenas, muitas vezes é difícil manter uma vigilância adequada e, portanto, acabam por ficar internadas para vigiar, principalmente se apresentarem no 3º para 4º dia, para percebermos em que sentido é que aquela criança vai evoluir. Como é que nós tratamos as bronquiolites? As bronquiolites essencialmente são tratadas com medidas de senso comum. Higienização das mãos, para que não haja complicações bacterianas nestas crianças. Dividir as refeições para que elas não tenham tanta dificuldade respiratória quando se estão a alimentar. Uma hidratação adequada para melhor controle da tosse e do estado geral. Devem ser colocadas de barriga para cima e a cabeceira deve ser elevada pelo menos a 30 graus para que seja mais fácil a gestão das secreções respiratórias. Devem ter menos manipulação nesta fase, menos brincadeira, devem estar mais serenas. Limpar, lavar ou aspirar o nariz com frequência. A aspiração não deve ser muito intensa para não agitar demasiado a criança e vigiar o agravamento de sinais de dificuldade respiratória e vigiar também a temperatura, se ela é ou não fácil de controlar. Se estiver a haver o agravamento da dificuldade em respirar, se a criança está a alimentar-se com menos de metade do que é habitual ou se não está a hidratar-se de todo, devem ser reavaliados, mesmo que já tenham um diagnóstico prévio. Se em algum momento a criança faz pausas a respirar prolongadas ou apresenta cianose à volta dos lábios, ou então é difícil de despertar, deve ser reavaliada, mesmo que já tenha um diagnóstico prévio, porque nesta fase de agravamento nós dizemos que é ao 4º dia, mas pode não ser ao 4º, pode ser ao 5º, não tem que ser necessariamente do 3º para o 4º. A medicação não provou ser eficaz no tratamento da doença, e com isto quer dizer que não diminui os dias de doença, o que não é o mesmo que dizer que não ajuda. Pode ajudar, caso a caso, pode melhorar o conforto da criança, pode melhorar a ventilação, o esforço que a criança tem que fazer. O que não vai melhorar é os dias de doença. A doença vai durar ao mesmo tempo, independentemente do tratamento que nós usamos. Os corticoides, antibióticos não têm um lugar na bronquiolite, não ajudam propriamente a criança. Os antitússicos também não, nem os expectorantes. A criança precisa de ter tempo para resolver o seu quadro respiratório e nós vamos ajudá-la a ter esse tempo no melhor conforto possível. Passando agora, vou só aqui confirmar o meu tempo, passando agora para as pneumonias. As pneumonias são infecções em que tem atingimento das vias respiratórias, mas também do pulmão propriamente dito, do parênquima, da estrutura que está à volta dessas vias respiratórias. São, na sua maioria, causadas por bactérias, embora a infecção original possa não ser bacteriana. O que acontece muitas vezes com o vírus da gripe, por exemplo, é que temos um quadro de gripe no qual, por diminuição das defesas, por exposição a um agente bacteriano, há uma infecção bacteriana por cima e, portanto, aqui deixa de ser um quadro vírico de início para passar a ser uma complicação bacteriana. Ainda assim, 30% das pneumonias são causadas diretamente por vírus respiratórios, à cabeça o vírus da gripe, o influenza e o VSR, e as restantes por bactérias. É uma criança que apresenta com febre, normalmente é difícil de controlar, com tosse e com dificuldade em respirar, que está a agravar. E o agravamento da dificuldade respiratória numa criança com febres elevadas deve-nos fazer pensar em pneumonias. É o agravamento e não o ter muita tosse ou pouca tosse, é sim a evolução, essa tosse estar a piorar. O facto de uma pneumonia ter uma imagem pulmonar com alterações não quer dizer que nós precisemos de fazer raio-x em todas as suspeitas de pneumonia. O diagnóstico é clínico e o raio-x é um método de apoio ao diagnóstico que permite-nos ajudar a perceber quais são as causas. Quanto mais velhas são as crianças, mais provável é que a pneumonia seja bacteriana. Quanto mais pequenas, mais provável que o quadro seja vírico, pelo menos
inicialmente, até porque são muito mais comuns as infecções víricas nas crianças mais pequenas. Fatores de risco para pneumonias a crianças abaixo dos 5 anos, quer para pneumonias, quer para a pneumonia como complicação de uma infecção vírica, sobretudo no primeiro ano de vida, a frequência de infantário, naturalmente, porque há mais exposição aos agentes infecciosos, e uma exposição passiva ao fumo de tabaco é claramente um fator de risco para pneumonias. A desnutrição é fator de risco essencialmente para sobreinfecções bacterianas de quadros respiratórios víricos. Mais uma vez, essa com febre, principalmente se é difícil de controlar, uma tosse que está a piorar, que é mais intensa e mais persistente, assim como uma maior dificuldade respiratória, principalmente em crianças com mais de 6 meses, ou então mais pequenas, mas aí é mais sobreponível com os quadros de bronquiolite, pensar numa pneumonia. As pneumonias podem dar muitas vezes dor torácica, se o pulmão atingido é muito na periferia, ou dor de barriga, se é muito na parte de baixo do pulmão. A criança pode referir dor de barriga e, na verdade, tratar-se de uma pneumonia. Quanto ao atingimento geral da recusa alimentar, a chiadeira não é comum, mas pode nos fazer pensar em pneumonias nas crianças que são mais velhas e que se apresentam com uma chiadura sem nunca terem tido crises de asma nem nenhuma doença que o justifique. Acima de tudo, na pneumonia, devemos valorizar o agravamento dos sintomas. Isto aqui não é muito importante, apenas para dizer que o diagnóstico é clínico, não é essencial o raio-x, mas, efetivamente, dependendo do que causa a pneumonia, nós podemos ter imagens pulmonares muito diferentes e isso pode nos ajudar no tratamento da pneumonia. O tratamento é, em todos os casos, de suporte. Devemos ajudar a criança a respirar mais facilmente, controlar a temperatura, controlar a dor, uma desobstrução nasal eficaz. Devemos hidratar adequadamente, não devemos dar antitúsicos quando suspeitamos de uma pneumonia, porque a tosse é importante. A cinesioterapia também não tem benefício na fase aguda. Na fase subaguda, na fase de recuperação, sim. Na fase inicial, não ajuda, pode agravar a dificuldade respiratória. E antibióticos apenas se tivermos suspeita de uma infecção bacteriana. O último quadro característico do inverno de que eu vou falar é da gripe sazonal, daquela gripe que todos os anos afeta uma percentagem muito significativa da população mundial. É uma infecção respiratória caracteristicamente sazonal. Existe um período em que é indicativo que há um aumento da transmissão de vírus, porque ele circula muito mais nesse período. É uma das mais relevantes infecções no período de inverno, e com relevantes quer dizer que acarreta mais custos, mais cuidados de saúde necessários, mais faltas ao trabalho por parte dos pais. É uma infecção que tem um impacto importante na vida, no dia-a-dia de todas as famílias. É causada pelo vírus influenza e que é um vírus que muda todos os anos com muita frequência e, portanto, torna muito difícil a eficácia da vacina a 100% todos os anos. Vai melhorar, vai diminuir a incidência, mas nunca é 100% eficaz. Um pormenor em relação ao vírus da gripe, a transmissibilidade do vírus da gripe é máxima 24 horas antes dos sintomas, o que promove a dispersão muito rápida do vírus, porque uma pessoa sente-se normal e já está a atingir o pico de transmissão do vírus. Caracteriza-se por uma febre que é caracteristicamente elevada, difícil de controlar, com dores musculares associadas, que muitas vezes são importantes, e em crianças em idade escolar ou próximas disso, portanto 5 anos para a frente, é comum inclusive incapacitarem a marcha. A dor de garganta está presente com bastante frequência e a dor de cabeça associada aos picos é presente quase universalmente. Tem uma tosse de agravamento progressivo nos primeiros 3 a 4 dias, com um pingo associado, mas que não costuma ser muito exuberante. E uma característica muito particular do vírus da gripe é que dá um cansaço generalizado, cansaço este que se pode manter para lá do período de doença e que podemos estar a falar de uma sensação de cansaço que dura 2 a 3 semanas. As queixas gastrointestinais são frequentes com o vírus da gripe. Existem testes que nos podem ajudar quando as apresentações são menos típicas. E esta tabela é um bocadinho para separar aquilo que é uma constipação daquilo que é uma gripe, um quadro essencialmente mais severo, com mais febre, com mais dor, com mais tosse, com mais desconforto e com mais fadiga. A fadiga é muito característica das infecções pelo vírus da gripe. O tratamento
são medidas de suporte, hidratação adequada, o repouso para minimizar o atingimento muscular pelo vírus da gripe, os antipiréticos para controlar a temperatura e uma higiene nasal adequada. Os antibióticos não alteram a doença e são usados apenas quando há complicações da infecção pelo vírus da gripe, não para tratamento da gripe. Como prevenção, obviamente, são as medidas gerais das infecções respiratórias, evitar ambientes que sejam sobrepovoados, medidas de etiqueta respiratória, o uso de máscara quando se tem sintomas respiratórios, a higienização das mãos e superfícies com frequência, porque é um vírus que permanece nas superfícies durante um período razoável de tempo, e a vacinação. Para algumas pessoas tem uma indicação formal, mas para a generalidade da população vai diminuir a incidência da doença e vai diminuir a gravidade da mesma. Os últimos 2 pontos, então, falando do que é que não pode esperar, e aqui eu não vou dividir por doença, vou dividir por sinais na criança que nos podem levar a precisar de ajuda, independentemente do que esteja a causar a infecção respiratória. Numa criança que tem uma infecção respiratória, seja numa fase inicial, seja alguns durante a evolução da doença, existem alguns sinais que nos devem sempre levar a procurar a avaliação médica. Se a criança em algum momento tem um tom arroxeado dos lábios ou das extremidades, devemos avaliar essa criança. É uma criança que provavelmente não está a trocar bem o oxigênio, que tem uma baixa de oxigênio no sangue e que provavelmente vai precisar de cuidados médicos mais ou menos prolongados. Se a dificuldade em respirar, se o uso de músculos acessórios, um bocadinho como se vê aqui nesta imagem no canto superior direito, está a agravar, se cada vez se notam mais costelas ao respirar, significa que essa criança está a ter um agravamento do seu esforço respiratório e, portanto, deve ser avaliada. Se a febre passa a ser de difícil controle, se passou de 8 em 8 para de 4 em 4 e não baixa muito dos 39, é uma criança que deve ser reavaliada. Se em algum momento teve pausas na sua respiração, e isto é essencialmente para crianças muito pequenas, estamos a falar de crianças abaixo dos 3 meses de idade, sobretudo abaixo do mês de idade, devem ser avaliadas. Se a criança é difícil de acordar ou então se teve um agravamento do seu estado geral, devemos procurar a avaliação médica. Volto a dizer, mesmo que já haja um diagnóstico estabelecido para esta criança, deve ser reavaliado. O uso de antibióticos, e aqui vou ser muito breve porque o meu alarme já tocou, que significa que estou assim a roubar tempo ao espaço das questões e eu não queria. Quando é que nós usamos antibióticos? Há algumas doenças que nunca têm indicação para antibiótico, mas a nasofaringite é uma doença vírica, nunca vai ter indicação para antibiótico. As complicações são quase inexistentes que necessitem de antibiótico. As laringites são, por definição, infecções víricas, portanto não têm alteração da sua evolução com o antibiótico. A gripe e as bronquiolites, aqui estão as duas com um asterisco, porque efetivamente a doença de base não tem indicação para antibiótico, mas surgem com alguma frequência complicações que precisam de antibiótico e que exigem reavaliação, e devemos pensar nos sinais atrás de que falámos que podem motivar reavaliação das crianças. Em alguns casos, as otites, as amigdalites e as pneumonias precisam de tratamento antibiótico, se a causa bacteriana for a suspeita, ou no caso das otites, se não houver remissão espontânea dos sintomas. Doenças, infecções respiratórias que sempre tenham indicação de início para antibiótico, não há. Mesmo as pneumonias, muitas delas são víricas e nós não temos indicação para usar antibiótico, ainda que se use com muita frequência. É importante que se seja criterioso no uso de antibiótico para que se diminuam as resistências bacterianas e para que se perceba que em muitas destas doenças nós não gostamos de alterar o curso natural da doença, mesmo que tenhamos a impressão de que o antibiótico facilitou ou melhorou a resolução dos sintomas. Isso é uma artificialidade introduzida pela duração de base expectável com a doença. No caso das doenças e das infecções respiratórias que sejam testáveis, na dúvida faz sentido testar. Nas amigdalites, na dúvida, faz sentido testar e tratar só o que é positivo. Nas otites de baixo risco, o esperar um período inferior a 48 horas não altera o prognóstico, não vai aumentar o número de complicações e vamos reduzir consideravelmente o número de antibióticos usados. As bronquiolites agudas não complicadas não respondem, não melhoram, não resolvem mais rápido por usarmos antibióticos, assim como as pneumonias víricas. Contudo, existem pneumonias que são causadas por bactérias, existem otites que têm sinais logo na apresentação inicial de gravidade, amigdalites que têm testes positivos e complicações bacterianas,
com agravamento do quadro vírico inicial que tem indicação para antibiótico, e este deve ser instituído assim que se detecte esse agravamento ou assim que se diagnostique inequivocamente esses quadros clínicos. Nós temos mais probabilidade de precisar de antibiótico nas crianças mais pequenas, primeiro porque são mais suscetíveis às infecções e segundo porque estão doentes mais vezes e têm mais risco de doença grave e têm mais risco de sobreinfecção da sua doença. Portanto, na dúvida, criança se tem abaixo de 6 meses, reavaliar, mesmo que já tenha um diagnóstico estabelecido. Aquilo que eu tinha para dizer era essencialmente isto. Intencionalmente não falei muito de vacinação, embora pudesse para um webinar à parte. Deixo aqui um espaço para questões que queiram colocar no chat e estou disponível para responder, e gostava desde já de agradecer a vossa permanência a ouvir-me durante quase uma hora.